and the pig in the air. A Revolta da Vacina foi uma revolta popular que se iniciou no Rio de Janeiro em 10 de novembro de 1904, sendo causada pela insatisfação popular em razão de uma campanha de vacinação obrigatória contra a varíola conduzida pelo sanitarista Oswaldo Cruz. O contexto histórico foi que, no começo do século XX, o Rio de Janeiro era a maior cidade brasileira, possuindo uma população de cerca de 800 mil habitantes. O crescimento urbano dessa cidade aconteceu de maneira rápida e desordenada, e a questão sanitária logo se tornou um problema de urgência para a capital do Brasil, uma vez que doenças matavam a população e assustavam os estrangeiros. A partir da segunda metade do século XIX, o crescimento sem planejamento do Rio de Janeiro e o grande fluxo de pessoas que passavam na cidade, que tinha um dos portos mais importantes do Brasil, permitiram que uma série de epidemias surgisse. Doenças como febre amarela, varíola, cólera, peste bubônica, entre outras, causavam surtos epidêmicos regulares na cidade. O pesquisador Jaime Larry Benchimol fala que o Rio de Janeiro teve surtos de febre amarela que causaram a morte de milhares de pessoas em 1849, 50, 73, 76 e em 1891. Entre 1849 e 1850, por exemplo, estima-se que quase 91 mil pessoas tenham contraído febre amarela na cidade. As doenças mencionadas também causaram grandes epidemias no Rio de Janeiro. Diversas teorias médicas se desenvolveram no século XIX acerca dos motivos que explicavam a quantidade de epidemias no Rio de Janeiro, e isso foi incorporado pela mentalidade das elites. Em geral, falava-se dos gases mórbidos expelidos pelos pântanos dos arredores da cidade e da dificuldade de penetração do sol e do vento por conta da geografia do Rio de Janeiro, bem como das habitações precárias dos pobres que residiam no centro da cidade. A proposta para resolver isso era promover reformas estruturais no centro do Rio de Janeiro, demolindo construções e alargando as avenidas daquele local. Além disso, os pobres deveriam ser retirados de lá, uma vez que, argumentava-se na época, os maus costumes dessa classe contribuíam para a disseminação das doenças. Foi com esse tipo de proposta sobre a reforma do Rio de Janeiro que Rodrigues Alves se elegeu presidente do Brasil. Ele esteve no cargo entre 1902 e 1906, e foi durante o seu governo que uma reforma gigantesca foi realizada nas zonas centrais do Rio de Janeiro. Para implantar a reforma, Rodrigues Alves encaminhou o projeto para Francisco Pereira Passo, prefeito da cidade. Nessa reforma, milhares de pobres foram desalojados de suas residências e estima-se que cerca de 700 edifícios tenham sido destruídos. Novos prédios e largas avenidas foram construídos na capital. Os pobres que lá residiam foram obrigados a viver em locais afastados, ou então passaram a viver nos morros que circundavam o Rio de Janeiro. A modernização também afetou as classes intermediárias, como os comerciantes, e até as manifestações culturais que passaram a sofrer com a repressão policial. Junto desse processo de modernização, eram realizadas ações sanitárias no território urbano, sob a liderança do sanitarista Oswaldo Cruz, com o objetivo de erradicar as doenças que tanto atingiam o Rio de Janeiro. Alguns historiadores sugerem que a violência e o autoritarismo com que foram conduzidas as reformas na cidade serviram de motivação para a revolta em 1904. Mas existem historiadores que sugerem que a revolta da vacina está diretamente ligada com a campanha de vacinação e a forma como ela se conduzia. O jornal A Notícia publicou no dia 9 de janeiro de 1904 o projeto de regulamentação da aplicação da vacina obrigatória. Nesse projeto, estava explícita a obrigatoriedade de comprovação da vacina para se casar, se empregar, viajar, se hospedar e até se matricular em escolas. Caso a determinação de vacinação obrigatória não fosse atendida, o cidadão estaria sujeito a multa. Quando essa notícia vazou pela imprensa, a revolta da população foi ainda maior, o que provocou uma série de manifestações com conflitos generalizados por volta de uma semana. O estopim para a onda de protestos foi a vacinação obrigatória. Mas logo, a população direcionou sua revolta contra outras camadas do poder, como serviços públicos em geral
e também aos representantes do governo. Florianistas e positivistas, apoiados por alguns setores civis, se aproveitaram da situação e, na madrugada de 15 de novembro, usou a prerrogativa da revolta popular para tentar dar um golpe de Estado. No dia 16 de novembro, foi decretado o estado de sítio, e a partir daí, a revolta dos populares e dos operários perdeu força. As últimas ações repressivas aconteceram no dia 23 de novembro. O saldo da revolta da vacina foi de 30 mortos, 110 feridos e a deportação de 461 pessoas para o Acre, além de muita destruição material na cidade. Apesar de tudo, a campanha de vacinação conseguiu erradicar a varíola do Rio de Janeiro. A grande quantidade de lixo acumulado pelas ruas do Rio de Janeiro causou a proliferação do vírus da varíola e também de ratos e mosquitos, que são os transmissores de doenças graves, como a febre amarela e a peste bubônica. Essas doenças provocaram a morte de muitas pessoas anualmente. A intenção principal e de extrema importância da campanha era eliminar os focos de lixo acumulados pela cidade, para conseguir combater os transmissores das principais doenças que atormentavam a população naquela época. O governo propôs então realizar pagamentos para aquelas pessoas que se dispusessem a caçar ratos e entregar para as autoridades. Essa atitude promoveu um desastre como resultado, pois surgiram criadores de roedores com o único interesse de adquirir renda extra. Por conta dessas fraudes, resultado da medida impensada, o governo decidiu suspender a oferta de prêmio pela captura de ratos. Apesar disso, a campanha de saneamento seguiu firme, só que em um regime autoritário onde as pessoas eram surpreendidas com suas casas sendo invadidas sem nenhuma explicação. A população não teve nenhum acesso à informação de alerta e esclarecimento sobre a vacina, nem sobre as maneiras de se prevenir. Então ficou indignada, e por conta disso houve uma insatisfação generalizada contra as atitudes do governo, o que gerou a revolta da vacina. O projeto sanitarista de Oswaldo Cruz focou-se no combate de 3 doenças que afetavam o Rio de Janeiro: a varíola, a febre amarela e a peste bubônica. Para a febre amarela, criaram-se brigadas de mata-mosquitos, equipes formadas para combater os focos de proliferação do mosquito Stegomyia fasciata, atual Aedes aegypti. As brigadas agiam de maneira brusca, invadindo casas para fazer vistorias, ordenando a realização de reformas e até propondo a interdição e demolição de edifícios. No caso da peste bubônica, as equipes sanitárias incentivavam a população a caçar os ratos e entregá-los em troca de dinheiro. Por fim, no caso da varíola, a saída encontrada foi a realização de uma campanha de vacinação obrigatória. O projeto de vacinação foi proposto em junho de 1904 e em 31 de outubro a campanha de vacinação obrigatória tornou-se lei no Rio de Janeiro. Foram os principais líderes da revolta da vacina, o estudante James Cohen e os agitadores Lauro Sodré e Barbosa Lima, líderes da Liga contra a Vacina Obrigatória. Embora a revolta tenha sido um movimento popular espontâneo e não tenha sido efetivamente guiado por líderes como foi, por exemplo, o Arraial de Canudos, indivíduos como Cohen, Sodré e Barbosa ajudaram a politizar a revolta popular, dando tons de rebeldia com fins específicos à revolta popular geral. A revolta, assim, era voltada contra a polícia e seus desmandos, ao menos naquilo que competia à Liga contra a Vacina, e contra o Estado Social Geral da Primeira República, sendo um caso em que a revolta popular com a vacina foi utilizada como atalho para a rebeldia política.